Bom, galera, vamos começar mais uma aula. Galera, nessa aula a gente vai começar a testar conectores de carga, beleza? Eu fiz aqui, pessoal, um script, um passo a passo para vocês começarem a gravar na cabeça de vocês, porque a gente vai falar sobre algumas numerações aqui do conector. E depois eu sei que passar do tempo você vai gravando isso na cabeça e você não vai precisar mais dessa colinha, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa saber, esse teste que a gente vai fazer agora é para testar para ver se está funcionando o conector de carga ou não do aparelho, beleza? Então às vezes a gente pega um celular que não está carregando, que não está ligando, a primeira coisa que você vê se o aparelho não está carregando, você vai fazer esse teste no conector de carga, beleza? Esse teste, pessoal, serve para conectores com 5 e 7 trilhas, tá? Com 5 e 7 trilhas. Então, e ele serve também, pessoal, para conectores antigos, que seriam esses conectores aqui, ó, que é do tipo que a gente chama V8, tá? A entrada USB, ó, tá? Então esse teste ele não serve para aquele conector novo, tipo C, tá? Aí a gente vai falar desse teste em outra aula. Então para esse teste aqui, ele vai servir para qualquer marca, Motorola, Samsung, LG, todos que tiverem conector antigo, tipo USB, que a gente chama de V8, de 5 a 7 pinos, vai dar certo esse teste, beleza? Então vamos começar a falar sobre ele. A gente vai fazer um teste, pessoal, de condução reversa. A gente já falou isso daqui em aula. Vamos ligar aqui, ó, o multímetro e a gente vai colocar na escala de diodo. Bruno, qual que é a escala de diodo? No meu multímetro, pessoal, ele tá junto com a escala de bip. A de diodo é essa daqui, ó, pessoal. Vou desenhar aqui para vocês verem, ó. Porque às vezes você tem um outro multímetro, né? Ó, a escala de diodo seria essa aqui, escala de semicondutores também, como é chamada. Beleza? Aqui a gente já falou, conectores antigos de 5 a 7 trilhas. Pessoal, o conector que tiver 7 trilhas, não sei se você vai conseguir ver aqui, ó. Você descarta a primeira e a última. Por que, Bruno? É uma trilha que não é utilizada, serve apenas para segurar o conector na placa, tá? Ela não é utilizada, então você descarta para conectores de 7 trilhas, beleza? Uma outra coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o negativo desse conector, tá? Então como que a gente vai fazer isso? A gente colocou na escala de diodo, certo? A gente vai pegar a nossa ponteira vermelha, vai colocar em cima de um GND. O que seria GND, Bruno? Aqui a parte de ferro do conector é um GND. Se você achar uma outra parte de ferro, vamos supor, aqui, ó, essa parte aqui é GND, só que fica mais fácil, né? Se a gente está testando desse lado, aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar em cima do conector, ó. E eu vou começar a medir as trilhas. Lembrando que essa tem 7, então eu pulo uma, né? Se tem 7, eu pulo uma. Eu vou começar pela segunda. Ó, quando eu colocar aqui, se a trilha for negativa, ela tem que apresentar o valor de 0 aqui para mim, tá? Ela tem que apitar e apresentar o 0. Então vamos lá. Apitar se o seu for igual ao meu, tá? Porque se a escala for só de diodo, não vai apitar. Vai aparecer só o 0 aqui. Vamos lá. Ó, eu coloquei nela. Ó, então já chamo a primeira trilha, né? No caso, já é a negativa. Então a gente já achou. Preste bem atenção nesse teste agora, pessoal, que agora vai começar a aparecer alguns números, ó. Ó, a terceira trilha, ela tá apresentando 626, certinho? Essa trilha a gente chama de ID, pessoal, beleza? A seguinte está apresentando 835 e a outra 832. Então vamos voltar lá. A primeira trilha, a gente tem 7 trilhas aqui, certo? 2, 3,
4, 5, 6, 7. Essas duas aqui a gente não usa. A gente vai usar só as duas primeiras. No primeiro teste que a gente fez, a primeira trilha deu negativo. Então a gente já achou o que a gente queria, a trilha negativa. A segunda trilha, ela deu... Vamos fazer para a gente ver aqui. Ó, 626. Então vou anotar aqui, ó, segunda trilha 626. A terceira trilha (835). Deu 835. (834). Perceba, pessoal, que essas duas trilhas aqui, que são uma do lado da outra, ela chama DP e DN. Essas trilhas aqui, elas têm que dar valores semelhantes, tá? Bruno, e qual que é o valor que geralmente dá nessas trilhas aqui? Em todas essas trilhas aqui? 350 a 750. Ah, Bruno, a sua deu 834, 835. Pessoal, pode ser que ela esteja com defeito, pode ser que não, tá? Porque se ela der aproximadamente 750, ela ainda tá boa. O que ela não poderia dar aqui é acima de 1000. Se ela desse acima de 1000, eu falaria que essas trilhas estavam abertas e com defeito. Ou se ela desse 100 ou 150 aqui, ó, muito abaixo de 350, eu falaria também que essas duas trilhas estavam com defeito. Então, por enquanto, esse conector está funcionando, certo? Vamos continuar o teste nessa quinta trilha aqui, ó. Deixa eu tirar a mão da frente para vocês verem. 537. Esse daqui deu 537, beleza? Pessoal, agora que a gente já marcou isso daqui, vamos deixar ele um pouquinho de canto aqui, tá? E vamos partir para o segundo teste. Antes, uma coisa. Essa última trilha aqui, ó, que a gente numerou ela de trilha 5, ela tem que dar de 350 a 750. Então, ela tá ok. Essas duas é um pouco alterada, mas eu ainda considero que elas estão boas. 626 também está dentro disso daqui que eu falei para vocês, certo? Só que assim, isso serve para todas as marcas, menos Motorola, tá? A marca Motorola, essa última trilha aqui, 5, ela tem que dar de 100 a 200. Então, ó, quando a gente testar essa trilha aqui, ó, a Samsung tá certo, ó, tá dentro de 350 a 750. Se eu tô testando um Motorola, que daqui a pouco a gente vai testar, vamos já testar agora aqui, ó. Ó, tem um conector da Motorola, tá? E esse conector ele é de 5 trilhas, não é de 7. Vamos testar aqui para ver, ó. Primeiro vamos achar a negativa. Ó, achamos a negativa. Perceba, pessoal, que a negativa desse conector não tá desse lado, tá desse. Então o que a gente faz? A gente pega isso aqui e inverte, certo? Então vamos lá. Ó, então a última trilha minha seria essa daqui, ó. Ela tem que dar de 100 a 200 para essa trilha tá boa. Então vamos testar. Ó, 141. Então quer dizer que essa última trilha aqui, ó, no Motorola, que dá de 100 a 200, tá boa, beleza? Só para vocês entenderem aí. Agora a gente vai partir para o segundo teste. Qual que seria o segundo teste? A gente vai testar para ver se está passando corrente, né? Se está entrando tensão aqui, ó, na entrada do carregador. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente vai mudar a escala aqui no multímetro para tensão contínua. O que seria isso, pessoal? Tensão contínua, para deixar bem certinho para vocês, é quando tem o símbolo assim, ó, o V, um tracinho assim, isso aqui, ó, tá? Não confunda
com esse Vzinho aqui com um tio, que é tensão alternada, que no caso a gente não utiliza para celular. Tensão alternada a gente utiliza para residência, tensão da tomada, essas coisas aí. Então a gente vai colocar nessa tensão. Quanto que a gente vai medir? Eu quero que chegue aqui para mim 5 volts, que seria a voltagem do carregador, certo? Então a gente vai colocar aqui. Coloco em 2, Bruno? Não, porque se eu quero medir 2, 5. Não, se eu quero medir 5, 2 é menor do que 5, então não dá. Posso pôr no 20? Sim. Posso pôr no 200? Não é necessário, porque, né, é muito além daquilo que a gente quer medir. Então 20 já é o necessário. A gente vai colocar agora, presta atenção, a gente sabe que esse conector, o menos, é esse segundinho aqui, certo? A gente já anotou aqui. Então a gente vai pegar, encostar. Primeira coisa, opa, não vamos esquecer disso, senão não vai dar certo. Pegue um carregador, tá? E vamos conectar nele. Dica extra aqui que eu já dou para vocês. Galera, esse aqui, ó, você viu que, ó, carregadores conectados um junto com o outro. Eu deixo aqui 3 tipos de conector: iPhone, V8 antigo e tipo C. Esses 3 carregadores, eu tenho certeza, né, esses cabos aqui, eu tenho certeza absoluta que eles estão funcionando. Isso me dá certeza. Então, se eu fizer um teste com ele aqui, eu não vou ficar na dúvida se é o carregador ou não. Eu já sei que é o conector, já é um outro defeito. Então, tenha isso. Teste 3 cabos, emendem ele e não deixe ele, não dá para ninguém, não empresta, não fica tirando, enfim. Que daí serve, dá mais certeza para você. Vou conectar aqui, ó, na entrada do conector, certo? Vamos voltar aqui para o teste. Vamos organizar a bancadinha aqui para vocês entenderem, né? Deixa eu só passar por debaixo aqui. Ó, a gente sabe que o negativo, ele é esse segundo aqui. Então a gente vai pegar, colocar a ponteira preta no negativo. E a ponteira vermelha a gente vai colocar no 5º pino, tá? Ele tem que apresentar para mim aqui, se o conector estiver bom e passando carga, ele tem que apresentar aqui 5 volts ou aproximado a 5 volts. Vamos ver. Olha lá, 5.8 volts. Então, quer dizer o quê? Que o conector ele está sem alterações, né, na condução reversa, no teste de condução reversa, e também está funcionando corretamente. Legal? Vamos testar uma aqui, ó, que eu fiz um teste aqui com uma placa que ela tava, que chegou aqui, que caiu na água pra gente. Vamos testar essas entradas aqui para ver se dá muita diferença, ó. Ponteira vermelha no GND e vamos procurando, ó. Opa, só não esquece de mudar aqui, ó. Muda para escala de diodo. Vou colocar aqui, ó. Achamos o negativo. Lembrando que essas trilhas aqui, ó, agora tem que dar de 350 a 750. Vamos para a segunda, 577, ok. Vamos para a terceira, olha lá, pessoal, 1170. Vamos para outra, 1200. Elas estão como elas têm que dar, né? Porque na ADP e ADN elas têm que dar parecido o valor, só que não pode dar muito além de 750. O que elas estão dando? Acima de 1000, ó. Essa tá dando 1000 e pouco. E essa tá dando 1000 e pouco. Então, provavelmente essa trilha está aberta, tá? Por algum motivo, eu já sei o motivo aqui, porque ela tem um pouco de oxidação, né? O cliente informou que caiu na água o aparelho, e já dá para ver nitidamente que ela tá oxidada. Então a gente vamos tirar, né, esse conector, fazer a limpeza e colocar um conector novo. Mas para você testar, daí você faz esses testes que você consegue saber se o conector está
funcionando ou se ele está com defeito. Lembrando, pessoal, a gente já falou aqui no curso também em um teste que isso daqui chama banco de dados, entendeu? Se você pegar um aparelho, uma placa igual essa aqui funcionando, perfeito, desmonta o aparelho, você pega um papelzinho, coloca lá modelo A50, pega o multímetro e faz as medições em conduções reversas, marca quanto que dá em cada trilha. Você devolve esse aparelho para o cliente. Se chegar um aparelho com o mesmo defeito no conector e você precisar fazer o teste, você não precisa mais dessa placa, entendeu? Por quê? Porque você vai começar a ter o seu banco de dados, tá? Então você vai fazer a medição e vai ver se o conector está com defeito ou não. Fechou, galera? Se tiver alguma dúvida, chama a gente aí nessa aula que eu tiro com vocês. Fechou? Até a próxima aula, tamo junto.